Hoje vamos viajar para os cantos remotos do planeta para conhecer culturas e tradições das tribos curiosas do século XXI. No mundo existem centenas de tribos, cada uma guardando costumes únicos, crenças e modos de vida diferentes que conhecemos. Já se perguntou como vivem povos que não têm domínio próprio nem seleção nacional? Ainda assim, essas pessoas mantêm tradições ancestrais que sobreviveram desde tempos imemoriais, e suas visões de vida podem chocar qualquer pessoa moderna. Neste vídeo, revelaremos os segredos das tribos extraordinárias, desde as vibrantes até aquelas que vivem em harmonia com a natureza. Você descobrirá qual tribos e chapéus feitos de seus próprios cabelos, organiza concursos de beleza e veste vestidos de baile do final do século XIX. Os Huli são um povo Papua que habita a província de Southern Highlands, em Papua Nova Guiné, há cerca de 1000 anos. A tribo mantém contato ativo com estrangeiros e recebe turistas com cordialidade, entrando em conflito apenas com tribos vizinhas. De modo geral, são muito amistosos, embora preservem rigidamente suas tradições. Sua aparência e valores familiares permanecem semelhantes aos dos Papuas de 1000 anos atrás. Os Huli se caracterizam por pinturas faciais, usando vermelho, amarelo e branco. Os homens criam chapéus incomuns com tiras de seus próprios cabelos, adornados com penas coloridas de aves tropicais, conchas de tartaruga e até crânios de animais, resultando em tocados capilares. Atualmente, a população Huli soma aproximadamente 150 mil homens. Dentro da tribo, há uma divisão clara em clãs e subclãs. Em uma nova família, os homens Huli se dedicam à construção de casas, enquanto as mulheres cuidam das tarefas domésticas, da horta e da criação de porcos. Além disso, a poligamia é prática comum em seu arranjo familiar. O povo Dogon compõe uma das comunidades étnicas mais antigas e originais da África Ocidental. Os Dogon habitam o sudeste da República do Mali, em uma região de difícil acesso. As casas são erguidas à base das montanhas, feitas de barro e com telhados planos. Eles se dedicam à agricultura, à pintura rupestre, à metalurgia, à escultura em madeira e à confecção de máscaras. Segundo lendas Dogon, os deuses lhes concederam as máscaras para facilitar a comunicação com o mundo espiritual e estabelecer vínculo com os antepassados. O ofício de criar máscaras é transmitido de mestre a aprendiz. Cada peça possui simbolismo próprio ligado a aspectos religiosos e espirituais. Em rituais, os membros vestem as máscaras e executam movimentos e danças que encarnam as forças e entidades representadas. Pesquisadores que conheceram a cultura Dogon no início do século XX descobriram que, no passado, o grupo também possuía conhecimentos astronômicos. Eles desenvolviam concepções complexas de um universo em múltiplas camadas e demonstravam experiência em observações celestes. Como pessoas com um modo de vida tão simples, sem instrumentos de medida ou ampliação, poderiam alcançar tal saber? Um mistério. Os pigmeus Baka vivem nas florestas do sudeste de Camarões, norte da República do Congo, norte do Gabão e sudoeste da República Centro-Africana. A selva é o seu reino, onde ninguém os oprime nem impõe regras. Eles levam um estilo de vida quase primitivo, sem cidades nem aldeias permanentes. Sua mobilidade depende da disponibilidade de recursos. Dedicam-se à pesca, caça e coleta, movendo-se de um território a outro e construindo cabanas temporárias de galhos e folhas. Não usam dinheiro. Trocam produtos obtidos na caça e na coleta por necessidades. Em um ecossistema fechado, os Baka desconhecem a maioria das doenças modernas e curam as enfermidades com plantas. Eles também empregam cantos rituais para fortalecer o grupo durante as caçadas. O conhecimento é transmitido oralmente, de geração em geração. É impressionante imaginar, no século XXI, que ainda existam povos que preservam um modo de vida sem sinais de civilização. Os Herero são um povo que habita principalmente a Namíbia, além de Botsuana e Angola.
Essa tribo africana se destaca por usar roupas europeias antigas. Como as mulheres herero passaram a se assemelhar às fashionistas europeias do final do século XIX nas savanas africanas? No fim do século XIX, as forças coloniais do Império Alemão ocuparam o território da atual Namíbia e empregaram trabalho escravo das tribos locais. Entre 1904 e 1908, durante a brutal supressão da revolta herero, os colonizadores mataram cerca de 65 mil membros. As esposas dos colonizadores alemães deram às mulheres herero os moldes dos seus vestidos. Até hoje, elas costuram suas roupas a partir destes padrões. Quanto mais elegante a saia, maior a posição da mulher, que a usa continuamente, sem tirá-la. Segundo a crença desse povo, absorvem a força dos invasores. Além das vestes europeias, as mulheres herero acrescentam chapéus únicos com pontas curvadas, semelhantes a chifres de vaca, conferindo um visual marcante. Mentawai. Membros desse misterioso povo primitivo são nativos do arquipélago indonésio de Mentawai. Vivem isolados nas selvas, longe de cidades e de qualquer sinal de civilização. Conseguiram preservar sua cultura tradicional e modo de vida. Praticam as mesmas atividades de seus antepassados de milhares de anos. Pescam, caçam e colhem frutos. Toda a existência da tribo depende da natureza. Por isso, os Mentawai a tratam com grande respeito. As tatuagens são essenciais, podendo simbolizar proteção, marcar conquistas ou indicar status social. O povo tem concepções específicas de beleza feminina. O padrão de beleza é o sorriso de tubarão, dentes afiados. Quanto mais afiados e finos, mais desejada a mulher. O ritual não é obrigatório, mas muitas meninas o realizam na adolescência por vontade própria, para atrair o sexo oposto. Elas raspam os dentes com pedra, geralmente sem anestesia. Consegue imaginar a dor intensa? Um choque para a pessoa moderna. Mas o que não se faz por beleza e atração. A tribo Padung habita as regiões montanhosas da Mianmar e da Tailândia. Tornou-se famosa pelas mulheres que usam anéis de metal no pescoço. Enquanto os homens parecem comuns, as mulheres carregam espirais de latão durante toda a vida. O peso desses anéis, de 5 a 6 quilos, deforma clavículas e caixa torácica, alongando o pescoço. O número de anéis pode mudar ao longo da vida. Podem ser retirados e recolocados. Aos 5 anos, as meninas recebem 6 anéis, e a cada poucos anos, acrescentam mais um até o casamento. Depois de tanto tempo, removê-los pode causar fratura cervical. O uso dos anéis serve como tradição de autoidentificação tribal, passada de mãe para filha, e ainda atrai turistas, gerando renda. Os Kikuyu formam o maior grupo étnico do Quênia, representando cerca de 20% da população total. São agricultores pacíficos, que há muito tempo abandonaram o nomadismo e se estabeleceram. Distribuem tarefas entre os membros da comunidade, cultivando juncos, leguminosas, milheto, tabaco e café. O café é sua principal cultura de exportação, e as tribos se orgulham de ser pioneiras na história do café. Observe, porém, a aparência marcante desses povos. Pintam o rosto com um tom dominante e criam desenhos impressionantes. Entrelaçam penas exuberantes nos cabelos e usam colares enormes, muitas vezes feitos de cascos de tartaruga. Também se destacam nas vestimentas, usando capas de tecidos coloridos ou peles de animais que se assemelham a vestidos. Esses adornos são incomuns na África Oriental, mas conferem a eles um valor singular. Os Wodabe, um povo nômade da Nigéria, mantém costumes libertinos segundo padrões modernos. Seu principal valor é a beleza, mas não a das mulheres. Na sociedade Wodabe predomina o matriarcado, e os homens executam tarefas tradicionalmente femininas. Para escolher um parceiro digno, as mulheres organizam concursos de beleza masculinos. A estética masculina é quase um culto, e todo o esforço visa exaltá-la. Anualmente ocorre o Festival Guerevol, onde os homens competem perante juízas.
As mulheres apreciam olhos claros e dentes brancos. Por isso, os concorrentes aplicam maquiagem facial para realçar essas características. O penteado pode parecer incomum, mas agrada ao público feminino. Uma mulher casada pode ter filhos com um homem mais atraente sem restrições. Quando uma vodab encontra um homem de seu agrado, pode simplesmente dar-lhe um tapa no ombro, gesto que indica a proposta de torná-lo seu companheiro por uma ou mais noites. Essa oferta de mão e coração tem um toque totalmente africano. Os Akha são um povo das montanhas que habita o sul da China, o norte do Laos e da Tailândia, Myanmar e o leste da Índia. Ao visitar uma aldeia Akha, a sensação é como se fosse transportado para um passado remoto da humanidade. Essa comunidade mantém um modo de vida singular, seguindo crenças antigas, transmitidas pelos antepassados ao longo dos séculos. Os Akha acreditam que tudo na Terra possui espírito e oferecem sacrifícios aos seus ancestrais, rios, montanhas, céus e dragões, semanalmente. Em cada vila há balanços de madeira de 4 partes, usados no ritual anual de sacrifício ligado à fertilidade dos arrozais. Um destaque especial recai sobre a aparência das mulheres Akha. Quase todas vestem diariamente trajes tradicionais feitos à mão. Contudo, o sinal mais marcante é o chapéu. No início da adolescência, a menina começa a usar o chapéu de algodão da mulher adulta, adornado com contas coloridas, bolas de prata, tiras de lã colorida, penas, moedas de prata e sinos. Tudo isso parece estranho. Você sabia que ainda existem regiões na Terra intocadas pela civilização, onde as pessoas vivem sem nenhum de seus bens? Por exemplo, nas florestas do Peru ao longo do rio Amazonas, se instalou uma tribo indígena sem contato, nômade caçadora chamada Mashcopiro. Parece que eles podem viver livremente, mas há algo que deveria preocupar. Os Mashcopiro não são amistosos com estrangeiros e aprenderam a atacar à distância, permanecendo sob a cobertura das florestas tropicais. Assim, no século XXI, podemos observar a tribo por meio de câmeras ocultas e outras artimanhas. Além disso, os próprios Mashcopiro evitam a todo custo encontros com pessoas que não pertencem à sua comunidade. Quando isso ocorre, para um forasteiro, o encontro termina mal. Algumas pessoas encontraram lanças de bambu que surgiam dos seus peitos. Claramente não tiveram sorte ao cruzar o caminho da tribo selvagem. Nos últimos anos, a situação se agravou. Atualmente, nas florestas peruanas, estão derrubando árvores e construindo estradas para exportar madeira. Empresas madeireiras destroem literalmente o antigo habitat dos Mashcopiro, obrigando-os a se deslocar continuamente. Assim, o risco de encontrar uma lança de bambu aumentou consideravelmente. Isso é tudo por hoje, amigos. Obrigado por assistir.